lógica fundamental para a gente entender quando a gente está falando da análise corporal e dessa base dos traços, né? O mais importante é que quando eu conheço a minha mente, faz com que eu resolva os meus problemas. E assim eu consigo ter mais clareza e mais objetividade. Mas olha só que interessante. Se eu estiver estimulando os meus recursos, considerando que eu conheço os meus 5 traços e sei quais são os primeiros, eu não estaria tendo os problemas. Claro que aqui a gente está falando o seguinte: existem problemas circunstanciais, problemas que a gente vive hoje do cotidiano e problema existencial, que é um problema que vem daquilo que eu estava falando, que tem a ver com as perguntas que eu fiz no início. Aquelas perguntas têm a ver com problemas mais existenciais. Quando é um problema circunstancial, ao conhecer os meus recursos e aprender a lidar com os meus medos, eu consigo resolver rapidamente. Então, na análise corporal, quando eu conheço como eu funciono, eu consigo trazer isso de forma muito mais clara, porque eu vou entender quando eu estou numa reunião, quando eu estou com um cliente, quem está falando ali, qual o meu medo que tá, como eu uso a minha habilidade, o que aquilo diz de mim, ok? Agora, quando eu estou falando de um problema existencial, que aí seria o quê? Um problema que está afetando os 3. Eu estou tendo um relacionamento amoroso onde eu me entrego para uma única pessoa, porque a partir do momento que eu me torno adulto, isso é o saudável, eu ter uma relação de entrega para uma única pessoa. Eu não tenho esse pilar. Depois eu não tenho o pilar do trabalho e dinheiro. Eu não ganho e não tenho prazer para satisfazer a minha vida. E aqui vai cada um com a sua vida, com o quanto é ter dinheiro e prazer para ela, tá? A mesma coisa com o relacionamento com a sexualidade, claro, né? Isso pode ser saudável para uns mais, outros para menos. O que é importante é ser uma coisa ativa e prazerosa, não uma coisa por obrigação. E o terceiro é saúde física e saúde mental. Se um desses 3 pilares a gente chama está adoecido, né, a gente fala, significa que eu tenho um problema existencial. Eu tenho uma questão que lá naquela fase de 0 a 7 anos, quando eu estava passando por todo aquele processo repetitivo, né, todo aquele padrão ali, eu gerei aquele trauma e eu venho repetindo ao longo da minha vida, ok? E aí eu vou repetindo cada vez mais, repetindo cada vez mais. Nesse caso, entra a terapia sistêmica, porque nesse caso a gente precisa se aprofundar numa dor existencial. E aí entra a constelação, uma série de coisas. E como isso se aplica na empresa? Da mesma maneira, ver a empresa como um sistema familiar. Imagina que você lá você tem um sistema, né? A gente tem uma hierarquia, a gente tem todo um sistema funcionando e pior, né? Cada um leva o seu sistema familiar. Então, quando você está falando com alguém do seu trabalho, você não está falando com ele, você está falando com ele e com todo o sistema familiar dele junto. Então, você imagina o conflito que tudo isso gera. Então, a percepção que ele vai te ver depende da percepção dos traços dele, depende de como ele é. E olha quão rico é para um líder conhecer os traços e entender como ele fala com o cliente ou com a área de venda, como que vende para cada traço, cada um tem um jeito de funcionar. Então, isso tudo funciona da mesma maneira na organização. Claro que a linguagem é um pouco diferente dessa, porque eu quis trazer o indivíduo, porque eu não consigo pensar numa empresa se vocês não entenderem o indivíduo, mas a mesma lógica, vamos dizer assim.